Shalom! Hoje eu quero trazer nesse vídeo uma reflexão num texto da Nova Aliança, né, no Novo Testamento, para nós traçarmos um paralelo com aqueles outros estudos que nós fizemos, outros vídeos que nós fizemos sobre as festas ordenadas por Adonai na sua Torá. Então, em Atos 2, nós vamos ter exatamente uma ocasião de uma dessas festas e as similaridades, a semelhança com o que aconteceu na primeira Shavuot é muito intensa, muito forte. Então, acompanhe comigo, por favor, Atos 2. Diz assim: ao cumprir-se o dia de Pentecostes, na sua Bíblia deve estar assim, mas na Bíblia judaica estaria ao cumprir-se o dia de Shavuot, né? Ou seja, a festa das primícias. Estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um som como de um vento impetuoso e encheu toda a casa onde estavam assentados os discípulos, mais ou menos 120, né? Eram 120 discípulos que estavam ali. E apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, e pousou uma sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Vamos dar uma parada aqui e refletir um pouco. Bom, primeiro é o seguinte: ao cumprir-se, né, o dia de Shavuot, não, o dia das primícias, é uma das festas ordenadas por Israel. Por isso eles estão todos reunidos ali, porque os judeus, eles levam muito a sério o cumprimento da Torá, então eles estavam ali para celebrar essa festa ordenada por Adonai. Então eu estou destacando essas palavras pelo seguinte: primeiro, é que é uma obrigação nossa a celebração dessas festas, porque está lá nas escrituras sagradas, né? E eles estavam todos ali, né? E o número 120 não é um número qualquer. Ele representa essa multiplicação de 10 vezes 12, né? 12, os patriarcas, dando a ideia de uma multiplicação ainda se aquilo que aconteceu com os nossos patriarcas multiplica por 10, né? Para dar uma totalidade, né, do que vai acontecer aí. E de repente veio do céu um som como de um vento impetuoso. Se você olhar lá em Êxodo, né, quando Adonai desce no Monte Sinai, acontece um fenômeno semelhante, né? Um vento, a nuvem, fogo, tremor, vozes, né? Aonde diz trovões lá no Velho Testamento, talvez na sua Bíblia, lá no hebraico são vozes, né? E que todo o povo está ali vendo aquele fenômeno da manifestação divina de Adonai, está assistindo, vendo e ouvindo tudo aquilo ali, né? Então veja que aqui está acontecendo um novo Shavuot, semelhante ao que aconteceu lá no Velho Testamento. E apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo. Aquele Shavuot, o fogo estava sobre o Monte Sinai. Agora o fogo está sobre cada um desses os primeiros judeus ali, discípulos de Yeshua. E vejam que ele pousou sobre cada um deles, todos ficaram cheios de Ruach HaKadosh, né? do Espírito Santo, Ruach HaKadosh. E qual é a ideia? É que o Espírito de Deus desceu no Monte Sinai, e agora o Espírito de Deus está descendo de novo, não mais no Monte Sinai, mas sobre cada um daqueles 120 que vão ser o número representativo do que há de vir por aí. Se o fenômeno de Shavuot, das primícias, que deve ser celebrada, e ele retrata, ele reflete, ele traz à memória o evento do Monte Sinai, agora a gente está vendo esse evento com uma nova fotografia, uma nova cara, mas não é outro evento, vamos dizer assim, colocando aquele lá em desuso e desfazendo tudo que aconteceu no Velho Testamento, como querem os antissemitas, ou muitos daqueles que seguem o cristianismo acham que a igreja cristã é o novo Israel. Não, isso aí é mentira, isso é heresia, isso é uma vergonhosa ação antissemita, né? Uma atitude antissemita que não condiz com um cristão. Bom, então eles passaram a falar em outras. Primeiro o Espírito de Deus veio e se manifestou em cada um deles, passaram a falar em outras línguas. A gente remonta a Babel, né? A Torre de Babel, a Torre de Babel, como deve estar na sua Bíblia. E o que significa isso? Na Torre de Babel nós temos vamos dizer assim, uma maldição, né?
uma imprecação, uma ação divina, destrói a torre e pega aquelas pessoas que todos falavam a mesma língua e multiplica esse povo que estava lá, e cada um passou a falar uma nova língua. Na tradição oral judaica, nós entendemos que ele usa uma multiplicação para 70 idiomas, que seria a totalidade dos idiomas conhecidos na Terra. Mas tem mais de 70, Pedro? Tem. Nós temos dialetos, só na África nós temos mais de uns 800 dialetos lá. Mas eu estou falando de idiomas, as línguas matrizes, né, de todos esses dialetos que existem no mundo hoje. Então, para entender, se na Torre de Babel houve uma multiplicação de línguas, de idiomas, e o povo se espalha pelo mundo inteiro, veja a ideia. Ao se multiplicar o número de idiomas ali, as pessoas não tiveram que fazer subgrupos, né? Cada grupo com o seu idioma, e acabaram se multiplicando no mundo inteiro. Agora nós temos em Shavuot, aqui, os discípulos passaram a falar nessas outras línguas, né? que existiram na Torre de Babel. Por quê? Porque a ideia é de que, se lá no primeiro Shavuot, Deus desceu sobre o Monte Sinai e capacitou todo aquele povo para servir de luz entre as nações, para proclamar a Torá de Adonai. Agora nós temos aqui de novo esse fenômeno na nova aliança, né? Ratificando a nova aliança, em que o povo que está ali reunido, aqueles 120 judeus, discípulos de Yeshua, estão ali, eles recebem esse Ruach HaKadosh, né? O Espírito Santo, e a própria palavra Ruach, em hebraico, ela também traduz a palavra vento, né? Então isso é interessante, né? Seria o vento santo, né? E se você olhar, quando Yeshua soprou sobre os discípulos, né? Ele soprou o vento, a Bíblia é inspirada por Deus, diz lá Paulo em Timóteo, a palavra inspirada é soprada, né? Então a relação entre espírito, do Espírito Santo Ruach, e soprar e vento é uma identidade muito forte. Então eles passam a falar agora nesses outros idiomas que vão dar a ideia plena da missão, ou seja, agora o mundo inteiro vai ser alcançado pelas boas novas da reconciliação de Adonai com o mundo. Eles estavam habitando, diz ali, em Jerusalém, judeus, homens piedosos, vindos de todas as nações debaixo do céu. Veja que eram judeus, homens piedosos, né, vindos de todas as nações debaixo do céu. Claro, por que tinha uma grande quantidade de judeus ali? Porque era a festa de Shavuot. Então eles estavam em Jerusalém para celebrar. Isso era uma ordenança, uma ordenança de Deus na Torá. Então os judeus vieram até Jerusalém para celebrar a festa ordenada. E quando depois se fez ouvir aquela voz, afluiu a multidão que se possuía de perplexidade, porquanto cada um os ouvia falar na sua própria língua. Vejam que esses judeus que moravam em várias partes do mundo, agora estão ali para celebrar Shavuot, né? E eles estão ouvindo aqueles 120 discípulos falando nos idiomas que eles falam. E eles ficam perplexos, mas como é que eles sabem? Vamos dizer que fosse hoje, assim, uns estão falando inglês, outros estão falando francês, outros alemão, outros coreano, outro vietnamita, outro chinês, várias nações, né? E os idiomas das respectivas nações estão sendo faladas ali por aqueles 120 discípulos, dando exatamente essa objetividade do alcance mundial das alianças, né? Eles estavam, pois, atônitos e se admiravam, dizendo: vede, não são porventura galileus todos esses que aí estão falando? E como os ouvimos falar cada um em nossa própria língua materna? Vejam aqui que eles primeiro fazem quase que um desdém, né? Eles não são galileus. Galileus era um povo considerado lá em Israel como um povo de subcultura, né? Um povo com menos cultura. E eles ficam perplexos, como que eles que não têm escolaridade, não têm esse estudo todo, eles estão falando as revelações de Deus, o mistério de Deus na nossa própria língua materna. Então estou destacando alguns detalhes. Primeiro é que as línguas que estão sendo faladas ali não são Xalabim, Xalabá, mas são idiomas dos seus respectivos países, né? As línguas maternas, as línguas de onde eles vieram, de onde eles procederam, né? E eles dizem: nós somos partos, medos, elamitas,
naturais da Mesopotâmia, Judéia, Capadócia, Ponto e Ásia, da Frígia, da Panfília, do Egito e das regiões da Líbia, nas imediações de Cirene, e romanos que aqui residem, tanto judeus como prosélitos, cretenses e arábios, como os ouvimos falar em nossas próprias línguas as grandezas de Deus, todos atores e perplexos interpelavam uns aos outros. O que quer dizer isso? Outros, porém, zombando, diziam: estão embriagados. Mas aqui, veja, havia judeus e prosélitos. O que são prosélitos? Pessoas que se converteram ao judaísmo, né? Se tornaram judeus pela fé no Deus único, né? No único Deus que existe, que é Adonai. E também pela fé fundamentada na Torá. Então, judeus e prosélitos, né? Estão ali para celebrar Shavuot. Né? Vejo que até os prosélitos, né? Uma vez que começaram a fazer parte do judaísmo, ali eles também estão celebrando Shavuot. Tanto é que ressalto aquilo que eu falei no início, a importância de nós celebrarmos Shavuot, na festa das primícias, né? E aí, o que acontece? Eles estão atônitos, eles estão, gente, como é que a gente está ouvindo aqui eles falando as grandezas de Deus? Porque no primeiro Shavuot, Moisés desce do Monte Sinai e fala ao povo o que Adonai lhe disse. Nós vamos ter aí a Torá escrita e a Torá oral, né? Ele vai revelar ao povo que está ali, aqueles 2,5 milhões de judeus, aí, 3 milhões de judeus aí ao pé do Monte Sinai. O Moshe é o intermediário, ele fala o que Deus lhe disse. Aqui, vamos dizer assim, existem 120 Moshes, né? 120 intermediários ali, vamos dizer assim, que estão falando as grandezas de Deus, né? E eles estão atônitos, mas uns estão zombando, né? Eles estão bêbados. Mas eu pensaria o seguinte: mesmo que eu achasse que eles estivessem bêbados, como é que um bêbado vai falar a minha língua materna, né? E ainda por cima sendo um galileu, já que eles destacaram esse detalhe aí, né? Então, é claro que é uma zombaria no sentido de desdenhar, né, do que está acontecendo ali. E aí Pedro, né, Kefas, ele vem e diz: olha, então se levantou Kefas com os 11, os apóstolos, e erguendo a voz advertiu-os nesses tempos: varões judeus e todos os habitantes de Jerusalém, tomai conhecimento disso e atentai nas minhas palavras. Esses homens não estão embriagados, como vindes pensando, sendo esta a terceira hora do dia, é 9 da manhã, não é hora nem de estar embriagado, vamos dizer assim, né? Mas o que ocorre é que foi dito por intermédio do profeta Joel. Ele vai puxar lá das escrituras. Vejo como é interessante que todo judeu messiânico, ele se fundamenta sempre nas escrituras. E infelizmente muitos cristãos, né, adeptos do cristianismo, eles não têm muito essa bagagem, muito esse conhecimento para argumentar. E isso é importante a gente frisar aqui. Então ele vai lá e diz: olha, acontecerá nos últimos dias, diz o Senhor, que derramarei o meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos jovens terão visões e sonharão vossos velhos. Até sobre os meus servos, sobre as minhas servas derramarei o meu espírito naqueles dias, e profetizarão, falarão a minha palavra. Mostrarei prodígios em cima no céu e sinais embaixo na terra, sangue, vapor e de fumaça. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e glorioso dia do Senhor. Não é domingo. O dia do Senhor é o dia predeterminado por Adonai para o dia do julgamento da terra. Então ele pega o texto de Joel, e é claro que nem todas as passagens aqui que ele cita já se cumpriram, mas ele traz à tona essa ideia aqui já, né? Olha, isso é um fenômeno que está acontecendo, que está se cumprindo já, está começando a se cumprir o que foi dito lá em Joel. Os vossos filhos, vossas servas, homens, mulheres, profetizarão, falarão a palavra de Deus, porque agora o alcance é mundial. O objetivo é mundial. Se Shavuot inicial, lá quando Moshe desce no Monte Sinai, traz a revelação de Deus, traz a Torá não era para ficar dentro, enclausurada num único povo, ou somente Deus queria salvar só Israel. Não. Deus quer, através de Israel, que é o seu mediador, o seu filho, o seu servo, salvar o mundo inteiro. Por isso que Israel é chamado de filho, de servo, de luz para as nações. E aqui Pedro está puxando esse gancho todo, né? Varões israelitas, olha com quem ele está falando, com os judeus. Varões israelitas, atendei a essas palavras.
Jesus, o Nazareno, varão aprovado por Deus, né? Diante de vós com milagres, prodígios, sinais, os quais o próprio Deus realizou por intermédio dele, entre vós, como vós mesmos sabeis. O que ele está dizendo aqui? Esse é o Messias, ele está dizendo isso. Como é que eu posso provar que ele é o Messias? Vejam, tudo está se cumprindo conforme Adonai fez. Olha, varão aprovado por Deus. Repare a separação aqui, Yeshua e Deus, né? Varão aprovado por Deus diante de vós com milagres, né? Com prodígios, com sinais, o qual o próprio Deus, Adonai, realizou por intermédio dele, Yeshua, entre vós, como vós mesmos sabeis. Ou seja, Adonai testificou a Yeshua como sendo o Messias. Ele comprovou Yeshua como sendo o Messias, né? E sendo esse entregue pelo determinado desígnio e presciência de Deus. Vós o mataste, crucificando por mãos de iníquos. O que ele está dizendo aqui? Olha, isso já fazia parte de um plano de Deus, né? Mas vós matastes ele, vós, através do vosso orgulho, da vossa arrogância, usando a mão de iníquos, né? Ou seja, a palavra iníquos, aqueles que não têm a lei, né? Ou seja, que não têm a Torá. Então não são os judeus, são os gentios, no caso aqui especificamente os romanos, né? Porque aquele Sanhedrin ali, aquele sacerdotes do Sinédrio, eles usaram as mãos dos romanos para poder matar Yeshua. Mas vejam que não são os judeus que mataram Yeshua, foram alguns judeus. Então qualquer ideia que diga aos seus judeus rejeitaram Yeshua, por isso que eles estão pagando, por isso que eles pagaram, que foi uma coisa que o próprio papado no início do século XX e antes até, né, já no século III da Era Comum para cá, mas especificamente eu estou citando aqui do século III para cá, houve sempre uma ação antissemita, né, condenando os judeus, desaprovando, tentando tirar eles de cena. E aí no século XX, praticamente houve um endosso, assinatura embaixo, para que Hitler matasse aqueles judeus, porque eles eram indignos de Yeshua, né? Mas não foram os judeus, como se fosse a totalidade, foram alguns judeus. Então vejam que ele diz, o qual porém Deus ressuscitou, rompendo os grilhões da morte, porquanto não era possível fosse ele retido por ela. Porque é aquilo que eu falei, né? Shavuot, ele tem essa marca registrada, né? Ele marca as primícias, né? Então, a primeira colheita. Então, nós temos a primeira colheita de discípulos que vão existir ali, e também ele marca um período de celebração, de arrependimento, né? Que vai desencadear o Yom Kippur, o dia do perdão. Então, nós temos ali as festas de Israel, né, se acontecendo ali no Novo Testamento, e elas estão fechando, né, elas estão sendo canalizadas para a pessoa de Yeshua, o Messias. Então é importante que entenda isso. Aqueles 120 discípulos eram judeus. As pessoas que ouviram falar nas suas próprias línguas maternas eram judeus e prosélitos. Prosélitos eram pessoas que se converteram ao judaísmo. As línguas eram línguas maternas, língua de países, dos idiomas. As chamas agora, em vez de descer sobre o Monte Sinai, desce sobre cada um deles, e agora todos eles são capacitados pelo Espírito, né, pelo vento santo de Deus, para que eles propaguem as grandezas de Deus. Então, vou parar aqui porque o texto é longo, mas eu gostaria que você entendesse esses detalhes, para que você possa, de fato, compreender que o Velho Testamento está presente no Novo Testamento, fundamentado. O Novo Testamento é fundamentado no Velho Testamento, e as palavras de Kéfas, né, de Pedro, são um exemplo para todo e qualquer cristão. Eu digo sempre assim, qualquer cristão tem que saber o Velho Testamento pormenorizadamente, para que possa ensinar ao mundo a palavra de Deus. E ele deve ser um dos seguidores da palavra de Deus, até mesmo aquelas que eles acham que são pesadas ou são antiquadas. Por isso que Adonai te abre os olhos, te abre o coração, te faça ter muito mais temor, muito mais respeito pelas escrituras sagradas do Velho Testamento, e respeito pelo povo judeu, porque o judaísmo, ainda que o judaísmo ortodoxo possa negar
Yeshua como Messias, hoje já existem milhões de judeus messiânicos, né? Judeus que já se converteram e recebem e entendem que Yeshua é o Messias prometido no Velho Testamento. Então, é preciso amar Israel, precisa amar Jerusalém, precisa amar o povo judeu e não ter atitudes antissemitas, porque, novamente, Shavuot acontece para os judeus, para que o mundo todo seja alcançado através deles, que são os apóstolos, não? Os primeiros judeus que vão sair por aí a proclamar as boas novas da reconciliação de Adonai com o mundo. Amém? Que Adonai te abençoe e te dê tudo isso que eu te falei agora: compreensão, amor, temor. Até mais.